E a minha amiga que fingiu que estava grávida e eu, sem querer querendo, acabei desmentindo a mentira que ela inventou. Bom, foi assim. Essa minha amiga, que eu vou chamar ela aqui de Regiane, vai, que a gente não pode expor ninguém aqui. A Regiane, ela era uma menina muito problemática. Só que até aí eu nem julgo ela, tadinha, porque ela veio de uma família totalmente descontrolada. O pai era usuário, o irmão mais velho dela estava preso na época, a mãe só sabia beber e espancar ela e também os irmãos pequenos dela. Então, até aí a gente tem que entender. Tanto que eu dava muito conselho para ela, eu falava assim, amiga, procure uma ajuda, né, para você conseguir aguentar toda essa situação que você vive, até você poder sair, poder ir embora da casa da sua família. Vai numa psicóloga. No portinho aqui, ó, do nosso bairro tem psicóloga pelo SUS, mas ela não aceitava de jeito nenhum. Quando eu falava essas coisas pra ela, ela ficava brava comigo. Ela falava assim que não era maluca, que esse negócio de psicóloga, de terapia é coisa de doido, e ela não era doida, ela não precisava de ajuda. Pois bem, nessa época que tudo aconteceu, a gente estava no 3º ano do ensino médio. E nesse período, a Regiane, ela meio que deu uma afastadinha de mim, porque ela estava tendo um caso com o nosso professor de português. E esse professor, além de ser bem mais velho que ela, ainda era casado. Então é claro que eu não era a favor. É claro que eu não apoiava aquilo. Pelo contrário, eu brigava, eu falava assim, amiga, sai fora. Você não precisa ser igual ao restante da sua família. Você pode fazer diferente, você pode mudar a sua história. Você pode mostrar que você é melhor sim. Mas ela não aceitava também. Ela falava assim que já era apaixonada por ele, que os dois faziam plano de morar junto, que ele prometeu que ia largar da mulher e ia ficar com ela, e eu não aceitava de jeito nenhum. Às vezes eu falava, amiga, sai fora, porque senão eu vou ter que contar para sua mãe ou falar para a diretora, isso tá muito errado. Então, por causa disso, nessa época, ela tava de bico comigo, sabe? Ela tava meio que se afastando de mim aos poucos. E aí, um tempinho depois que, né, a gente teve essa confusão, esse desentendimento, digamos assim, eu comecei a perceber uns comportamentos esquisitos das meninas da sala. Por exemplo, às vezes eu vi uma menina com a mão na barriga da Regi, às vezes a Regiane saía da sala meio que passando mal, mas olha só o que aconteceu. Foi numa quinta-feira, eu lembro muito bem, me deu aquele aperto no coração, aquela vontade de procurar a Regiane, sabe? Eu pensava assim, poxa, tadinha, ela é tão sozinha, ela sempre teve a mim para poder contar, para poder conversar, e a gente tá afastada, mesmo que por vontade dela, né? Porque, gente, eu sempre fiz de tudo para ajudar ela, porque eu via que no fundo, ela era uma boa menina que tinha nascido numa família errada. Então eu sempre tentei resgatar ela ali, sabe? Daquele buraco que ela tava se enfiando, né? E me deu aquela vontade, nossa, eu preciso ver ela, eu preciso falar com ela, não sei, alguma coisa me diz que a minha amiga precisa de mim, e eu fui na casa dela. Lembra bem, era uma quinta-feira. Quando eu cheguei lá, eu percebi que os ânimos lá já estavam meio que exaltados, como se eles já estivessem brigando, sabe? Tanto que ela me atendeu só na porta, ela não me deixou entrar, porque eu já conhecia toda a família da Regiane, eu era da casa dela e ela da minha casa, mas ela não me deixou entrar. Ela me atendeu na porta, ela ficou conversando comigo de uma forma seca, como se ela quisesse que eu fosse embora logo, sabe? Sempre me empurrando pra fora. Só que teve um momento, gente, a mentira ela tem perna curta mesmo, né? Parece que o universo, ele mesmo dá um jeito de escancarar a verdade, porque teve um momento que o irmão mais novo da Regiane começou a gritar, Regiane, sua porca, já falei pra você pegar essa sua calcinha suja de sangue no banheiro, sua nojenta, cebosa, fica deixando essas calcinhas sujas, espalhadas, e aquele vaso também, pelo amor de Deus, eu não sou obrigada a ficar vendo aquilo não, dá descarga, sabe? E ela começou
começou a ficar sem graça, ela começou a tentar disfarçar para eu não entender o que estava acontecendo. E nisso a mãe dela entrou no meio, começou a gritar, começaram a brigar, a xingar uns aos outros, porque, gente, a família dela era desse jeito. Por causa disso aqui, já fazia aquela confusão, já virava aquela briga, e ela começou a chorar e me pediu para ir embora. E nisso eu fui embora, porque eu vi que ela estava muito sem graça. Mas nessa altura, eu já tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Ela estava menstruada, parece que ela deixou calcinha suja no banheiro e também provavelmente ela usou o vaso e não deu descarga, e o irmão estava muito bravo, porque ele tinha muito nojo de ver aquilo lá no banheiro. Ok, lembra, gente? Era uma quinta-feira. Quando foi na segunda-feira que eu chego na escola, eu já escutei um bafafá. Tava uma turminha aqui falando, outra turminha ali falando, mas estava geral, era o assunto na escola. A Regiane tá tendo um caso com o professor de português. E eu pensei assim, eu vou ficar quietinha na minha. Eu não vou me envolver nessa confusão, porque faz tempo que eu tô dando conselho. Regiane, cai fora. Regiane, cai fora. Ela não quis escutar, então ela que resolva os seus próprios BOs. Só que quando foi no segundo horário de aula, a diretora mandou me chamar na sala dela, porque até então, eu e a Regiane, a gente sempre foi um em carne lá no colégio, todo mundo sempre via a gente juntas, né? Tinha pouco tempo que a gente estava afastado assim. E a diretora me chamou para poder me perguntar se eu sabia se realmente os dois estavam tendo um caso ou não. E nisso na sala estava a diretora, estava a Regiane e estava o professor, porque até então o bonitão do professor estava jurando de pé junto que era mentira dela, que eles nunca tinham tido nada, que ela estava inventando aquilo só porque ela estava se dando mal na aula dele. Olha só que covarde, gente. Claro, né? Ele sabia que ia dar problema. Bem mais velho, professor, casado, e eu não menti. Eu falei, não, realmente, ele estava tendo um caso sim. Eu não sei se eles ainda estão ficando, porque tem um tempinho que a Regiane se afastou de mim, mas que ele estava saindo, estava sim, isso aí eu posso dar certeza para a senhora. E aí nisso, a diretora virou e me perguntou assim, então esse bebê que ela está esperando realmente é do professor? E gente, eu nem me toquei que a Regiane estava inventando isso para tentar amarrar o professor. Eu falei assim, bebê? Não, ela não está grávida não, ela estava menstruada até uns 3 dias atrás. E nisso a Regiane começou a chorar. E eu, no meio daquela pressão psicológica, não saquei momento algum. Falei assim, amiga, você tá grávida? Você tá perdendo o bebê? Me conta a verdade, pelo amor de Deus. E o professor já sacou na hora o que estava acontecendo. Então ele falou para a diretora ligar para os pais dela, pedir permissão, porque ele ia levar ela no laboratório para poder fazer exame. E quando o professor falou isso, ela ficou apavorada, começou a chorar mais ainda e acabou confessando que era mentira dela e que ela inventou essa gravidez porque o professor queria terminar com ela. O professor, ele tinha mentido para ela que ia largar da esposa para ficar com ela, mas ele queria terminar e por isso que ela inventou toda aquela história, né, de gravidez, enfim. Depois disso, ela ficou com muita raiva de mim, muita raiva mesmo, ao ponto de me ameaçar, fazer mal para mim naquela época, sendo que, gente, eu sempre tentei ajudar a Regiane, sempre dei o meu melhor. Eu cheguei a oferecer dela ficar morando na minha casa um tempo, sabe, de tanto que eu tinha pena dela. Só que, infelizmente, ela nunca aceitou essa minha ajuda e depois da história do professor, ela ficou com raiva, foi se afastando, até parar de falar comigo de vez. O professor, ele foi afastado da escola. Agora, em relação ao casamento dele, eu não sei te falar o que aconteceu. Hoje em dia a gente já tá adulta, tem muitos anos que isso aconteceu. A Regiane tá casada, tem filho, ela mora num bairro aqui vizinho e eu não a vejo com muita frequência, a gente não se fala mais. A última vez que eu vi ela estava trabalhando de caixa num supermercado nesse mesmo bairro que ela mora. E eu fico muito feliz por ela. Apesar de tudo que aconteceu com a gente nos últimos tempos, eu gosto dela, sabe? Eu guardo aquele carinho de amiga que a gente tinha. E como eu falei, eu sei que ela é uma boa menina. Ela simplesmente nasceu numa família errada. E de coração, eu desejo de verdade que ela esteja bem, que ela tenha conseguido superar tudo, que ela esteja feliz com os filhos dela, com o marido dela, e o que eu desejo também de verdade é que ela esteja afastada de uma vez por todas daquela família tóxica dela.
Ô Isabela, você tá se maquiando pra quê? Você sabe que nada vai esconder essa sua cara de dragão? Ai, que desnecessário, Thiago. Tá comendo muito alho, né, Gustavinho? É o quê, cara? Pô, mano, tô achando que eu vou juntar a sala toda pra fazer uma vaquinha pra te dar uma escova de dente. Ô, Carlinha. Lá vem. Que é, Thiago? Já falou pro namoradinho que ele vai ter que te ensinar a beijar? O que você tá falando, garoto? Oh, meu Deus, todo mundo sabe que você é bebê. Ai, cala a boca, velho. Vai me ver. Mariana. Fala, embuste! Aqui, 8º ano, jardim de infância lá embaixo. Ah, então você devia ir pra lá, porque pelo que eu saiba, só quem chora no primeiro dia de aula é bebê. Pô, mano, mas isso aí já faz um Chorão! tempão. Ai, me deixa. Se ferrou. Ah, você zoa todo mundo e quando te zoa, você não gosta, né? Não, mano, isso aí já não é zoeira, não. Isso aí é bullying. Ai, Isso aí para é de bullying. chorar. Tá, vamos lá. Eu e você sabemos que quando toca essa música de início, vem caso pesado por aí. E o de hoje, pra dar uma complementada, é brasileiro, então vocês vão ficar chocados, já se preparem. No último final de semana, dia 28, os policiais de Campo Grande tiveram que comparecer na residência do Luiz Antônio após uma denúncia anônima feita por uma ligação. Então eles viram que tinha algo errado. Quando eles entraram na residência, logo de primeira, eles já perceberam muita sujeira e que as janelas, além de terem pouquíssimas, estavam totalmente cobertas. Andando um pouco aqui, olhando um pouco lá, eles encontraram nada mais, nada menos que uma família vivendo em cárcere privado dentro da própria casa. Pois é, e isso já estava acontecendo há mais de 17 anos. O agressor e dono dessa palhaçada toda era o próprio Luiz Antônio, dono da casa, marido e pai das vítimas. Ah, Maria, mas tem como tudo isso ficar ainda mais pior? Eu sempre digo pra vocês, tem. O Luiz Antônio ali pela região da vizinhança era até conhecido como DJ, porque ele colocava música alta durante a noite. Até aí você pensa que tá tudo normal porque ele gostava de música, certo? Não. Na verdade, ele colocava isso para abafar os gritos das vítimas que ficavam presas. Segundo as investigações, os filhos que estavam presos tinham entre 19 e 22 anos, mas aparentavam ter até 10 por causa da desnutrição que eles tinham. Os mesmos vizinhos que relataram sobre a música alta também disseram que a família passava fome. O Luiz Antônio, como outras comunidades, também recebiam doações de comida, mas ele usava para si próprio e jogava fora o resto para não ter que passar para a família dele. Os policiais encontraram também comidas que estavam dentro do prazo de validade. Então isso levava a crer que os filhos passavam fome, na verdade, não por falta de comida, e sim por tortura do pai. Após a família ser resgatada, a mulher chegou a dizer que eles eram abusados fisicamente e psicologicamente e chegavam a ficar sem comer até 3 dias. Ela também disse que o Luiz não deixava ela trabalhar e nem queria que os filhos frequentassem a escola. E para deixar ainda pior, a família não via a luz do sol. Eles simplesmente não viam a luz do sol. Um dos filhos, inclusive, nem sabia, nem tinha noção que existia uma vida fora daquilo dali onde ele estava. Porém, entretanto, todavia, Maria, o Luiz não saiu ileso dessa não. Ele foi preso e indiciado por cárcere privado, maus tratos e tortura. Ele passou por uma audiência de custódia e no momento ele tá numa prisão preventiva até a investigação toda terminar. Meu Deus, o que tá acontecendo com o Brasil?